Olá, sejam todas bem-vindas. O meu nome é Aline Melo e hoje o tema do podcast é Quando a violência ultrapassa todos os limites. Eu sou Josi. E eu sou Elis Tuma. O episódio de hoje é forte e delicado e extremamente necessário. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher e sobre até onde a maldade pode chegar para atingir uma mulher. Nossa convidada especial de hoje é a delegada Amanda Souza, que em junho de 2023, em Cametá, viveu uma tragédia irreparável, gente. O ex-marido tirou a vida dos filhos do casal para atingi-la. Antes de começar, nós vamos deixar claro que esse episódio de hoje é sensível. Doutora Amanda, seja bem-vindo, bem-vinda. Deus lhe abençoe, viu? Nessa sua luta, que é uma luta de todos nós. Obrigada, Aline. Josi, bom dia, Elise, é um prazer. Prazer enorme, minha irmã. Obrigada, pessoal, bom dia. Eu fui obrigada, a transformar minha dor em luta, meu luto em força, para que outras mulheres tenham voz. Eu acho que essa é a minha missão de vida. Quando eu me vi de pé em 10 de julho de 2023, eu entendi que o que Deus tinha para mim é muito maior do que eu mesmo imaginava. Então a minha missão hoje é fazer com que pessoas se reconheçam em relacionamentos abusivos, para que a gente entenda que isso aí é o extremo. O feminicídio, a violência extrema é o último ato. A gente tem que se atentar aos mínimos detalhes. A importância da tortura psicológica, que muitas pessoas negligenciam, inclusive eu, porque eu batia no peito achando que eu dava conta da tortura psicológica, e a gente tem que saber que a tortura psicológica precisa ter limites. E a gente precisa sair de um relacionamento ou abrir mão daquilo no menor sinal de violência. Porque o extremo vai ser tarde demais, sempre. Então, eu sempre digo que o feminicídio ele é o final. Então, primeiro vem o grito, vem o empurrão, vem a humilhação. E a tortura psicológica, que a gente não tem a mesma facilidade de discernir, de enxergar, porque é uma dificuldade do nosso cérebro, porque a física a gente vê, o cérebro entende aquilo como violência. Mas a violência moral, a violência patrimonial, muitas vezes a vítima está ali sofrendo violência, mas ela não tem a percepção de que aquilo é violência. Principalmente quando ela está dominada num ambiente e que um homem, um narcisista, um psicopata, já possui sobre ela um controle emocional tal que ela não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que está além do limite dela. Então a minha missão hoje realmente é ser voz para que outras mulheres se reconheçam e consigam se livrar desses relacionamentos antes que a gente vire estatística, ou também antes que a gente tenha finais trágicos como o meu. Eu fui vítima de violência vicária. A violência vicária é quando o homem, para atingir a mulher em vida, ele tira dela o que ela tem de mais precioso. O objetivo é que ela em vida ela sofra e ela se sinta culpada e responsável por ter perdido quem ela mais amava. E quais foram os primeiros sinais que hoje você consegue identificar com clareza, doutora? Hoje, olhando de forma muito fria para o passado, o primeiro sinal é o controle disfarçado de cuidado. Ele sempre teve a preocupação de que todo o controle que ele tivesse sobre mim fosse camuflado, fosse visto por mim como cuidado, como carinho, como atenção, como zelo, não como controle. E isso é algo que a gente precisa observar no nosso dia a dia. Então, o cara que controla muito o seu horário de chegada, de saída, o seu tempo fora de casa, onde você está, faz videochamada. Muita mulher ainda está iludida, romantizando tudo, porque a gente tem essa mania de romantizar a violência. E elas acham lindo porque o marido, o namorado, o companheiro faz videochamada para ela o tempo inteiro. Isso não é necessidade de ver os seus lindos olhos. Isso é controle. É para saber onde você está, com quem você está, se você realmente está naquele cenário que você diz. Obviamente, gente, aqui eu estou, Amanda, falando dentro de um cenário de violência. E eu não estou generalizando que toda conduta é assim, mas eu falo com o meu olhar de vítima de uma violência. Então, obviamente, a depender da situação, pode ser que o homem faça isso, você ache normal e não seja. Eu estou te falando como uma visão de quem estava dentro de uma relação abusiva e hoje eu consigo ver isso como um sinônimo de controle. Você é delegada, mulher, mãe,
tá? Como essas identidades sempre fizeram parte da tua vida antes dessa tragédia? Primeiro, eu tentei sempre separar a postura de delegada de mãe e companheira, porque eu não queria que a minha vida pessoal fosse meu ambiente de trabalho, de estudo. Por exemplo, assim que eu passei para delegada de polícia, eu fiz um curso em psicologia forense. Eu estudei mentes psicopatas. Só que você não quer pegar o que você estuda e trazer para o laboratório da tua casa. Entendo. Entende? Sim. Então, eu sempre tive essa preocupação, esse zelo de tentar separar a Amanda delegada da Amanda mãe, da Amanda companheira, porque fica pesado demais emocionalmente, né? Certo. Doutora Amanda, quero que você se apresente, né? Quem é Amanda? Quero conhecer Amanda, né? Antes da tragédia, né? Quem era Amanda? Quem é os pais da Amanda? Amanda tem irmãos? Né? A senhora nasceu aonde? A senhora pode, né? A gente quer conhecer um pouquinho, né? Da história da Amanda. Isso. Antes Da tragédia. da tragédia. Então, a Amanda é uma menina muito sonhadora. Eu nasci no interior de Minas Gerais, na cidade de Teoflotone, divisa com Bahia. E venho de uma família que eu tenho 3 irmãs. A minha mãe... Eu nunca consegui me identificar muito a minha figura paterna. Ela se relacionou com uma pessoa que assumiu essa figura ali dos meus 4 aos meus 12 anos, mais ou menos. Foi um pouco da referência de figura paterna que eu tive. E venho de um ambiente muito hostil, muito negligente, porque eu não tenho essa referência de autoridade. A autoridade que a minha mãe exercia sobre a gente era com base no rigor do castigo físico. Então eu sempre, né, fui muito agredida, apanhava muito. E tive a preocupação de que quando os meus filhos nasceram, eu tive o desejo de quebrar esse ciclo, porque eu acho que educação, a gente já está aí para provar que ninguém precisa agredir para educar. E como eu estava no interior e eu era muito assim sonhadora, aquele ambiente de interior para mim nunca foi o bastante. Eu queria ir além daquela mentalidade de cidade pequena, aquilo era pequeno demais para mim. E aí com 20 anos eu saio do interior, vou para a capital. A minha irmã, que é a Brandali, eu tenho 3 irmãs, e uma delas ela fez concurso público. Então ela sempre me inspirou muito para essa área do concurso, do estudo, e eu sempre entendi que para eu sair daquilo que eu estava, eu precisava, o melhor caminho para mim era o estudo. Então eu sempre estudei, eu sempre fui CDF, eu sempre fui Caxias, eu sempre fui a número 1, a melhor aluna, aquela amiga chata que não dá cola, porque eu sabia que era o estudo que ia me proporcionar tudo que eu desejava. E eu queria muito sair daquilo, e com 20 anos eu deixo a minha cidade, vou para a capital, consigo um trabalho lá e me mudo para trabalhar em Belo Horizonte, justamente com o objetivo de fazer um curso superior. E só que aí logo rapidamente eu já conheci, né, o pai dos meus filhos, e aí eu entro nesse cenário de família feliz. Eu conheci um homem com 19 anos a mais do que eu, e aí isso é sempre, hoje eu vejo isso como um ponto importante, porque querendo ou não, na minha idade, eu tinha 20, ele tinha 39. Então isso traz uma vulnerabilidade, porque você está diante de um homem que tem toda uma experiência de vida. Ele já tinha um casamento, ele já tinha uma filha, e não tem como você falar que não é uma relação desproporcional, porque a gente está em situação de vulnerabilidade. E aí logo ele me analisou, viu todo o meu perfil, viu que eu era uma menina sonhadora, ambiciosa, que queria estudar, que queria uma carreira, e ele me proporcionou isso. Então ele entendeu que aquela relação só iria funcionar se ele me proporcionasse um crescimento pessoal e profissional. E assim ele o fez. Ele me estimulou a estudar. Quando eu pensei em ser mãe, ele falou que não tinha intenção mais de ter filho. Mas aí já vem a primeira tortura psicológica que eu vejo hoje, né? Quando eu falei que eu queria ter filho, ele falou assim, olha, eu não quero ter outro filho e criar filho longe da mãe, longe de mim, porque ele separou a filha dele, acho que tinha 6 anos. Então, nesse momento, ele falou pra mim assim, eu te dou quantos filhos você quiser, mas não existe a possibilidade da gente se separar. Então, ele sempre foi muito sutil.
E aí eu fiz o curso de Direito, eu passei na OAB no 9º período, porque eu queria ter filho, eu já estava chegando ali nos 30, eu tinha 29 anos, e eu queria ter filho logo, então fiz logo a OAB, passei na OAB. Como eu já estava aprovada na OAB, quando eu me formei, eu falei, agora eu vou dar uma pausa na profissão, porque eu já sou advogada, qualquer coisa que acontecer, eu já sou advogada. Tudo que eu precisava era meu curso superior, pronto, já tenho. E eu quero curtir a maternidade. Então agora eu vou dar uma pausa e vou curtir a maternidade. E aí eu tenho o Marcelo formei em 2010, grávida, eu tenho o Marcelo em 2011. Em 2014 vem a Letícia e eu pude exercer aí a maternidade em toda a sua plenitude, porque eu sempre fiz questão de ser mãe presente, de estar ali, de fazer os meninos desenvolverem, né, o máximo possível, estimular, ir para o chão. E era minha responsabilidade, eu nunca deleguei a função materna para ninguém. E isso é algo que me trouxe muito conforto, porque eu acho que quando a gente perde alguém, um dos sentimentos que atrapalha o luto, que mais dói no luto, é o sentimento de remorso. E eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia por eles, eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido, e isso me trouxe um acalento, um conforto muito grande. Então, eu nunca deleguei a maternidade para ninguém, eu exerci aquilo que eu queria, porque eu desejei muito. Então, nada mais justo do que eu realmente cuidar, do que eu zelar, do que eu educar. Então, sempre fiz muito por eles. E aí, quando a Letícia está ali numa idade já de ir para a escolinha, mais independente, mais autônoma, aí eu começo a voltar a estudar para concurso público. Inicialmente ele me estimula a estudar para concurso da magistratura. E aí você vê outro ponto de controle. Ele falava para mim, porque é natural, quem faz direito, quem faz carreira jurídica, é natural que a gente comece como analista de um tribunal, de um tribunal, ou técnico. E aí ele falava para mim, não faz concurso para isso, porque você vai ganhar 3, 4, 5 mil reais, eu vou gastar com babá, com empregada, com escola, e você vai ficar longe dos seus filhos. Então faz um concurso para magistratura, para o Ministério Público, para uma carreira. E aí nesse momento a gente vê, primeiro que ele protela a minha saída de casa. Justamente esse ponto que eu observo, que ele tenta prolongar a sua saída de casa, né, doutora? Isso, e aí ele prolonga, só que aí eu não sei se ele acha, mas ele conhecia a minha capacidade, ele sabia que um dia esse momento ia chegar. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho para você, doutora? Foram quantos anos de casados? 20 anos. E assim, outra coisa que ela fala, que é um ponto também que eu achei importante, ou seja, ele apoiava você a estudar, a ser delegada, tudo, ele te apoiava? Sim. Porque se não me apoiasse, ele sabia que não funcionaria. Não ficaria. Você não ficaria nesse Como ela disse, por ele ser mais velho e já ter uma história antes, ele já analisou ela bem jovem, sonhadora e capaz. Ele fez o que ele julgou certo. Sim. Investir nela, na capacidade dela, né? De poder, ela tem capacidade, ela vai longe. Então, investiu no que ele pôde, mas todo o tempo ele controlando. Até a maneira de que ela poderia fazer algo melhor, que desse mais, jogando mais rentabilidade e tal, e mais tempo para a família, lógico. E até então, esse período todo, você não tinha uma renda. Você era sempre mantida por ele. Você era mantida por ele. Estudos, tudo. E ele fazia questão de me dar quantos livros. Compra algum livro, quer algum curso, sempre me estimulando. E ele tinha uma posição financeira boa? Ele trabalhava com Sim, ele era implantodontista, né? Ele era dentista e fazia implante dentário. Então era assim, tinha uma rentabilidade boa, mas ele sempre teve muita bagunça financeira, né? Porque a vida inteira dele ele trabalhou com agiota, então a vida financeira sempre foi um caos. E sempre aquela questão de manter aquilo que não tem condições, né? Aparência. Quando você fala em agiota, ele, ou seja, vivia descontrolado financeiramente. Sempre. Sempre descontrolado financeiramente. Doutora Amanda, deixa eu lhe perguntar. Agora nós já conhecemos a Amanda, né? Antes e durante o casamento. Quando aconteceu? A senhora muda para Cametá, né? Isso, passa no concurso de delegada, né? Foi o seu primeiro trabalho lá em Cametá? Não, eu assumo a cidade de Limoeiro. Em agosto de 2022, eu assumo a cidade de Limoeiro.
Eles vêm de Minas para cá, aí eu estabeleço a minha base em Cametá, porque Cametá tinha uma estrutura melhor do que Limoeiro. E aí eu fico morando em Cametá e trabalhando em Limoeiro. Então eles ficam em casa durante a semana e eu só volto no final de semana. Então eu passava a semana toda Em Limoeiro. fora. Isso. E você mudou quando para o Pará? Eu vim em março de 2022 para o curso de formação, para a Academia de Polícia. Que foi para Cametá, Não, doutora? foi para Belo Horizonte. Ah, tá. Para Belém, Belém. para Belém. E aí eles ficaram em Minas. E aí eu começo a sentir o impacto da tortura psicológica. Por exemplo, ele começa a falar para mim: os meninos estão muito bem sem você. E para uma mãe que não ficava um final de semana longe de casa, isso para mim doía na alma. Sim. Mas o que ele fez? Eu era a autoridade da casa. Sim. A autoridade da casa não estava mais ali. É óbvio que duas crianças que estavam sem autoridade dentro da casa, tanto que ele tirou a cama do quarto. Os meninos é como se eles estivessem no acampamento. Deixaram Colchão no livres. chão, tudo bagunçado. Então, Sem para eles regras, estava sem maravilhoso, nada. claro. Acordava, dormia do tanto que queria, acordava na hora que queria. Tava tudo muito bom. Quanto tempo foi essa estada aqui em Belém? Eu fiquei 6 meses, né? 6. Sem eles. Eles não vieram nem uma semana ficar aqui contigo? Não, eles só vieram em junho, que a gente, na formatura. Dos 3. Os 3. Certo. E aí, logo após, foi para Cametá, não é isso? Aí eu vou, quando sai a minha nomeação, a minha nomeação sai para Limoeiro, e aí eles vêm em agosto de 2022 de mudança de Minas para o estado do Pará, que aí eu estabeleço a minha moradia em Cametá. Entendi. Doutora, aí a senhora está em Limoeiro, né, trabalhando. Eu acredito que a senhora estava no trabalho quando aconteceu. E como foi que a senhora ficou sabendo? Como foi que aconteceu? Qual foi a cronologia daquele dia, ou então de um dia antes, né? Não, eu antes dessa pergunta aí, por curiosidade, quando você foi para Limoeiro, foi destacada para lá, como foi essa relação de vocês? Você avisar para ele, olha, daqui, porque tu não sabe para onde tu vai, né? Então tu vem, faz o curso e tudo, e aí, olha, eu vou para Limoeiro. E como é que fica a tua vida aí, a vida das crianças, a escola, o teu trabalho, o teu consultório? Vem pra cá, como é que vai ficar? Porque não entrou aí, a gente vai ter que se separar porque eu passei. Não, a gente vai ter que se ajustar. Nós somos uma família. Eu penso assim, né? Nós somos uma família. Então, como foi a reação dele quando tu vieste logo pra cá, pra Belém fazer o curso? Quando tu passaste, como foi isso? É isso que eu quero. Quando eu venho em março de 2022 sozinha e deixo eles em Minas, eu acho que ele sentiu o baque que ele não imaginou como seria, porque ele sempre soube que um dia eu chegaria no meu objetivo. Ele tanto sabia que ele falava para mim assim, por anos e anos eu ouvi essa frase: eu tenho certeza, isso é manipulação emocional. Eu tenho certeza que o dia que você chegar onde você quer, você não vai pensar 2 vezes em meter o pé da minha bunda e viver sua vida. Isso ele estava embutindo na minha cabeça porque ele sabia da minha característica. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma gratidão e um respeito pelo outro de uma forma absurda. E ele estava fazendo questão de plantar aquela sementinha ali para que eu nunca, ou melhor, para que quando eu pensasse em me separar, o gatilho viesse. Eu falo, não, eu não posso porque eu devo a ele, eu estou aqui por ele, eu não posso fazer isso por ele. E aí a gente percebe o quão é sutil a manipulação. Porque eu ouvi essa frase milhares de vezes durante a nossa vida, 20 anos. E aquilo para mim soava assim, que era vitimismo da parte dele. Nunca eu imaginei que aquilo tivesse o poder que tem daquilo ser embutido na gente e virar um gatilho para na hora que você se vê diante da situação, você pensar, não, eu não posso simplesmente virar as costas. E isso aconteceu quando eu venho para o estado do Pará. Quando eu venho sozinha em março, que ele começa a usar os meninos para me desestabilizar emocionalmente, porque, como eu disse, eu nunca tinha ficado longe dos meus filhos por mais de um final de semana. Eu vinha fazer prova correndo e voltava correndo. E doía quando ele falava que os meninos estavam muito bem, que eles não sentiam falta, não sentiam saudade. E eu acho que o objetivo inicial dele ali foi realmente falar, não, deixa eu largar isso tudo, deixa eu voltar para minha casa.
Ele Eu acho manipulava que, também as crianças, né? O gancho dele era as crianças. E Usava aí, mesmo. eu lembro que quando eu estava no curso de formação, eu falava para ele, olha, eu não vou mais ficar me desgastando emocionalmente com vocês aí, porque ele ficava me cobrando várias coisas. Eu falava, eu não estou em Minas, eu estou a 2.700 quilômetros daí. Eu não vou resolver nada. Então não adianta me ligar para me torturar por uma coisa que eu não posso resolver. E eu vou me desconectar de vocês, porque do jeito que está indo, eu não vou conseguir fazer um bom curso. Eu precisava tirar boas notas, porque é a nota que determina a nossa classificação. Eu precisava ficar bem classificada, porque eu tinha família, eu não poderia ir para o interior do estado do Pará, que é enorme, sem estrutura para criança, longe de aeroporto. Eu precisava ficar bem classificada. Então, eu me desconecto um pouco disso, começo a ignorar, e aí vem a minha blindagem de tortura psicológica, porque já estava ficando muito intenso, e eu começo a me blindar para eu focar no meu curso. Porque se eu não focasse no curso de formação e deixasse ele me desestabilizar da forma que ele tentava, eu não ia ter boa nota. Ou eu ia desistir e voltar para Belo Horizonte. Que era o que ele queria aí. E aí, quando a gente vem, quando eles se mudam, né, sai a minha lotação e eles se mudam em agosto de 2022, ele vem com o combinado de que, a partir dali, eu assumiria a responsabilidade da família, da casa, ele iria trabalhar só para pagar as despesas de problema financeiro dele, e a gente ia construir um novo capítulo. Capítulo esse que nós sempre sonhamos para nós mesmos. Então ele sempre me ajudou, ele sempre me apoiou, e ser delegada não era só um sonho meu, era um sonho dele também. E eu sempre digo que quando ele viu em mim a ambição de ter uma carreira de prosperidade, ele queria projetar em mim o que ele não podia mais ser. Então tudo que uma carreira bem sucedida proporciona para uma pessoa, era como se ele estivesse pegando um pouco daquilo para ele. Por que no começo ele me estimulava a ser uma juíza promotora? Porque ele seria o marido da juíza. Ele seria o marido da promotora. E eu lembro que ele falava muito da questão do dinheiro. Nossa, você vai ter limite de imobiliário de não sei quanto, você vai ter crédito que não sei quanto. Então ele sonhava para ele tudo que qualquer carreira bem sucedida tivesse para mim. E assim não foi diferente como delegada. Então ele vem com esse objetivo da gente começar um novo capítulo da nossa vida. Só que ele vem, como eu moro em Cametá, trabalho em Limoeiro, fico uma semana fora de casa, ele começou a ficar totalmente descontrolado emocionalmente. Porque o ciúme começou a ficar demais, porque eu era uma delegada de polícia. E ele achava assim que todos os homens do planeta tinham olhares agora só para mim. Ele começou a ficar muito inseguro. Como eu trabalhava uma semana fora, ele ficava uma semana dentro de casa sem fazer nada. Ele se desestabilizou emocionalmente completamente, virou as costas para os pacientes de Minas, porque ele não tinha estabilidade emocional para voltar a trabalhar, porque esse era o combinado. Ele ia continuar trabalhando em Minas de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Ele iria voltar e eu assumiria a responsabilidade da família aqui. Só que ele não conseguiu. Porque o ciúme já estava ficando de uma forma tão incontrolável na cabeça dele, que ele imaginava um monte de coisas na mente dele. E aí ele se desestabiliza completamente e começa a ficar descontrolado. Doutora, e nesse período, em algum momento ele teve algum surto de chegar a agredir você fisicamente? Ele nunca me agrediu. Até porque ele sabia que se ele levantasse a mão para mim, ele levantaria uma vez só. Ele nunca manifestou, por exemplo, o ciúme explícito, porque ele sabia que o ciúme era algo que me afastava de qualquer relação. Ele era muito inteligente. Ele sabia o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. Ele sabia manipular de uma forma que levou a uma consequência tão trágica, porque, como ela disse, ela estudou a parte florense das pessoas. Então, uma pessoa que sabe, que conhece, ele foi muito inteligente. Doutora, a primeira manipulação dele foi a emocional. Sim. E depois a financeira, não é isso? Sim. A financeira. Então, na verdade, ele dava sinais sutis, né? Porém, quando a gente está no relacionamento, a gente não enxerga, né? A gente enxerga, como a senhora mesmo falou, sobre cuidado. É aquela história da mulher romantizar uma relação. Isso. Tá?
Verdade. romantizar. Então, eu acredito que muitas coisas acontecem por conta desse pensamento, que a mulher ainda enxerga assim, ela não consegue vislumbrar o que tem do lado, entendeu? Muitas mulheres. Ou medo de perder a relação, medo de sair. Tem tudo isso também, né? Olha, em junho de 2023, mudou a sua vida. Mudou. Teve a sua vida, na verdade, dali por diante, ela modificou totalmente, né? Mas antes disso, eu quero falar com você. Nós estamos no podcast Pode Mulher Falar. Hoje nós estamos numa conversa muito, na verdade, emocionante com a nossa delegada do coração, Amanda. Mais uma vez, muito obrigada. Né? Você é uma força, você transmite força. Sim, né? com Assim, certeza. a gente fica assim. A gente fica assim. Eu fico querendo chorar, eu fico emocionada. Desculpa, mas não tem como. Verdade. A Amanda aqui do meu lado, uma fortaleza. Uma fortaleza. E sabe assim, não sei nem como te dizer, Amanda, desculpa. Porque assim, Desculpa, às viu? vezes a gente acompanha, infelizmente a gente acompanha vários casos tristes que acontecem, e o que a gente muitas das vezes olha é que as mulheres não conseguem seguir adiante. E você não, você é prova viva. E é um exemplo para todas as mulheres que já passaram ou estão passando por algum tipo de violência, né, doutora? Que você está aí, todos os dias, batalhando e vencendo e seguindo adiante. Eu digo que nada na vida é insuperável. E eu sempre repito que dentro de todos nós há uma força extraordinária. O problema é que muitas pessoas não têm a capacidade ou a habilidade de acessar essa força. Mas há dentro de nós uma força extraordinária. E a gente está aqui para enfrentar muitas adversidades. Eu creio que tem uma frase do filme A Cabana que eu sempre falo, que aquele filme mexeu muito comigo. Quando eu assisti A Cabana pela primeira vez, a Letícia tinha a mesma idade da menina. E eu chorei. Gente, eu acho que eu fiquei deprimida, tipo, uma semana. Eu sentia tanta dor que eu não conseguia explicar. Foi muito forte para mim ver aquele filme. E aí, depois que aconteceu o fato, eu fui assistir o filme novamente, agora com outro olhar. Tanto que dessa vez, a segunda vez, eu não chorei. E tem uma frase no filme que fala assim: Deus, ele não orquestra as tragédias da nossa vida, mas ele é capaz de fazer coisas incríveis com as tragédias que nos acontecem. Então eu vi que foi muito o que aconteceu comigo. A cada um de nós sempre há uma escolha. A gente sempre pode optar. E infelizmente algumas pessoas, elas não têm essa habilidade de acessar o seu potencial emocional. Então muitas pessoas se veem escravas das próprias emoções. E você só é escravo das próprias emoções porque você desconhece o seu potencial de autocontrole e a sua capacidade de regular essas emoções. E isso não é de mim. Eu acho que isso vem uma habilidade que eu venho fazendo desde sempre, porque desde sempre eu fui muito resiliente. Eu vim de um ambiente muito hostil, onde eu tinha que ser forte, eu tinha que refazer a minha rota, eu tinha que ressignificar acontecimentos. Então, sempre desde muito criança, Deus vinha trabalhando isso em mim. Eu nunca tive nada fácil, eu não comia o que eu queria, eu não tinha as coisas que eu desejava. E eu sempre fui ambiciosa no sentido de querer ser alguém para me proporcionar aquilo que eu nunca tive. E eu sofri abuso dentro da minha casa. Então, eram coisas que eu poderia, me entregar aquilo, mas eu ressignificava porque eu falava, não, tá, isso aqui passou, eu dou conta. E eu tenho muito essa mania. É a minha psicóloga que briga muito comigo. Eu tenho essa característica de bater no peito e achar que eu dou conta. Por isso que eu sofri violência psicológica de forma intensa e explícita, que foi um ano, que foi quando eu venho para o Pará, ali a violência psicológica deixou de ser
dissimulada e ficou completamente explícita, mas eu ainda assim, eu batia no peito e falava, não, eu vou levar. Por que eu vou levar? Porque ele acionava em mim o sentimento da gratidão. Tá, eu tô sofrendo tortura psicológica, mas eu não posso agora acabar meu relacionamento. Amanda, mas naquela época tu entendia como uma tortura psicológica já? Eu Já via entendi, dessa maneira? eu já via como via? dessa maneira, mas assim, eu não entendia nesse âmbito da violência doméstica, Sim, entende? sim. Eu acho que eu comecei a ter essa visão depois que eu comecei a trabalhar como delegada da ADEAN. Ah, tá. E outra coisa, em junho de 2023, quando tu recebe essa notícia, como foi esse impacto, esse choque e o que te revoltou no momento? Qual foi esse sentimento? Como foi esse impacto? E como foi que você recebeu essa notícia? Pois é. Nos conte, né? Conte pra gente, vamos lá. Essa época eu já estava morando em Cametá, porque em março, final de março, eu fui para Cametá, eu fui designada para assumir a DEAN em Cametá. Então eu assumo a DEAN em Cametá e deixo Limoeiro. Então eu já morava em Cametá, comecei a trabalhar em Cametá na DEAN. Quando foi em julho, 10 de julho de 2023, porque ali eu já tinha falado desde dezembro do ano anterior que eu não queria mais aquela relação, porque ele já estava totalmente descontrolado e ele já estava enlouquecido e eu não poderia enlouquecer com a loucura dele. E outra coisa, vou deixar um alerta para todo mundo. Uma frase que eu sempre ouvia dele. Eu sempre falava para ele, a ajuda que você precisa é uma ajuda profissional. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, você precisa se medicar. Ele sempre repetia para mim essa frase. A ajuda que eu preciso só pode vir de você. Você é a única pessoa que pode resolver os meus problemas. Você é a única pessoa que pode me amparar, que pode me manter de pé. É a única pessoa que pode fazer com que eu consiga ser o meu melhor. Isso coloca em nós, mulheres, uma responsabilidade que não é nossa. E quando o homem falar para você que você é a única pessoa capaz de resolver o problema dele, você ligue a bandeira vermelha, o sinal de alerta total, porque essa relação não é uma relação de amor. Amor não é você se achar completado pelo outro. Eu sempre digo isso. Quando a gente fala em romantizar a violência, é por isso, porque nós somos domesticadas a entender que o homem na nossa vida, ele vem para nos completar. A gente é uma metade. Como metade a gente precisa de um outro para ser inteiro. E isso a gente tem que desconstruir. Nós não somos metade. Um relacionamento ele só vai ser saudável se a gente se entender e se perceber como pessoa inteira, como um indivíduo inteiro. Indivíduo inteiro dotado dos seus sonhos, da sua identidade, dos seus desejos, dos seus objetivos. E do controle das suas próprias emoções. Quando você acha que você só vai encontrar um controle emocional com a presença do outro, que você só vai encontrar a sua identidade com a presença do outro na sua vida, tá errado. Isso não é um relacionamento saudável. E quando alguém te diz que só você pode resolver o problema da vida dele, isso não é amor, o nome disso é posse. Se é posse, saia, porque o dia que você falar não, ele vai fazer de tudo para se manter na sua vida. Assim como ele fez comigo. Ele chegou a falar a frase... deixa o seu marido só da porta de dentro para dentro, só da porta de casa para dentro. Não me interessa a vida que você viva lá fora. E você vê o nível de dependência de alguém que usa uma frase Ele dessa. chegou a Tipo fazer assim, essa proposta você pra leva a vida que você quiser lá Sim. fora, mas aqui deixa o seu marido. Isso, mas Ou por quê? seja, para não perder de nenhum jeito. Para não perder de nenhum jeito. A pessoa não Nossa. quer perder. É um controle que ela não quer Gente, perder. isso é E outra, muito ela sério. tinha investido 20 anos da vida dela, não poderia perder algo que não estava no ambiente de raciocínio dele. Ele não cogitava essa possibilidade. Amanda, e quando você chegou a sugerir para ele que ele estava precisando de ajuda, né, de um psicólogo, ou Sim. seja, enfim, ele aceitava? Não, ele vinha rebatia sempre com a mesma frase. A única pessoa que pode me ajudar é você. Ou seja, ele nunca procurou ajuda? Nesse meio tempo que vocês estavam nessa situação, já nessa situação difícil, já dentro de casa, como estava a relação das crianças com vocês dois? Os meninos sabiam que a gente não estava bem, porque eu sempre agi com muita maturidade com os meus filhos. Eu acho que essa é uma responsabilidade dos pais. Eu vejo sempre que quando você protela, quando você omite, quando você
cria um cenário que não é real, isso é muito mais danoso do que quando você senta e conversa a realidade. Então eu sentei com os meninos, eu falei para eles que a gente não estava bem, que a gente estava separado. Só que como ele a vida dele era em Minas Gerais, ele estava ali, ele tinha largado tudo, já tinha perdido os clientes, já tinha perdido o consultório, eu simplesmente não poderia mandar a pessoa vai embora e se vira que eu agora não quero saber. Então a gente realmente conversou, combinou um prazo para que ele se restabelecesse, para que ele tivesse força para recomeçar a vida dele. Só que isso aí já era o outro lado dele, que era o lado fantasioso, de que ele queria que eu realmente acreditasse que ele ia aceitar uma coisa que ele nunca aceitou. Então, quando ele fala para mim, tudo bem, só me dá um prazo para que eu me restabeleça, e aí você vai para Belém, e quando você for para Belém, vai ficar mais fácil você cuidar das crianças, e eu vou embora para Minas Gerais. Quer dizer, ele já estava na cabeça para te acreditar, ele estava aceitando nisso. Sim, aceitando sim. E ele nunca aceitou. Doutora, em junho de 2023, gostaria que a senhora, eu sei que é muito forte isso, mas eu queria que a senhora nos contasse como aconteceu. Como recebeu essa notícia? Como a senhora recebeu essa notícia? Onde a senhora estava? Né? Como foi assim? Como foi esse momento? Como foi esse momento, né? De manhã, ele me mandou uma mensagem, eu estava na delegacia, ele me mandou uma mensagem: seu futuro será de tristeza e solidão. Isso porque ele já tinha combinado comigo que na terça-feira ele estaria indo embora para Minas Gerais. E quando ele vai para Minas, quando ele fala para mim que terça-feira ele está indo embora para Minas, eu estou na minha cabeça, eu já estava tão cansada emocionalmente, que para mim, eu não estava raciocinando muito bem. Tudo bem, ele está indo embora terça-feira. Segunda, quando ele me manda essa mensagem, eu percebo que seria a última cartada dele para que eu falasse: não, vamos esquecer tudo isso, vamos tentar mais uma vez, vamos parar de bobagem, tudo bem, vamos ceder, vamos recomeçar. E aí eu vou almoçar em casa. Quando eu vou almoçar em casa, eu chego, eu sinto um clima muito pesado. Aí foi muito espiritual. A casa, eu me senti muito mal, um mal-estar muito forte. Eu tive a nítida sensação de que ele ia me matar nessa segunda-feira. Tanto que eu voltei para a delegacia rápido. As meninas que estavam lá assustaram com o meu horário de chegada, porque não era meu horário de chegar. E enquanto eu fui em casa, ele falou pra mim: eu te mandei uma mensagem, você leu? Eu disse não, mas eu já tinha lido, é porque ele me mandava 1 milhão de mensagens por dia. Então leia e me responda. Aí quando eu cheguei na delegacia eu respondi ok, porque a única resposta que ele queria eu não poderia dar. Eu respondi ok. E aí eu saí de casa rápido e voltei pra delegacia, porque a casa o clima estava muito pesado. Mas eu jamais imaginei, jamais poderia imaginar. Eu imaginei que quem estava correndo perigo era eu. Porque eu tive a nítida sensação de que ele ia me matar. Nítida sensação. E eu corri para a delegacia. Aí alguém vai me falar: mas você viu? Eu já vi essa mensagem, inclusive. Que a gente vive nessa sociedade que quer sempre culpar a vítima, né? Verdade. E eu ouvi essa frase: você sentiu que você estava em perigo? Por que você não tirou seus filhos da casa? Eu não tirei porque eu jamais imaginei que um homem que se fez de bom pai por 12 anos seria capaz de tirar a vida dos próprios filhos com o único objetivo: ferir você. De causar dor a uma mulher que falou que não queria mais ele. Isso para mim era algo inconcebível. E era algo que eu não conhecia, violência vicária. Eu conheci nesse dia. Você não acreditava que ele teria essa coragem? Jamais. Em hipótese alguma eu imaginei essa possibilidade. Em hipótese alguma. E aí eu vou para a delegacia e quando dá 4 horas ele me liga: parabéns, você conseguiu o que você queria. Eu matei os seus 2 filhos. Meu Deus. Misericórdia. Você estava em trabalho? Eu estava trabalhando, eu estava em atendimento na delegacia nesse momento. Meu Deus. E eu tenho certeza que quando ele me ligou, ele queria que eu ouvisse o disparo que ele deu nele mesmo, porque ele foi muito cruel em todos os detalhes. Só que eu não ouvi, eu larguei o telefone, procurei logo a chave do carro, porque eu precisava ir para casa. Aí, tanto que eu fui não como delegada, eu fui como Amanda, não chamei ninguém da delegacia. A única pessoa que foi da delegacia foi a escrivã que estava comigo na sala. E eu cheguei lá em menos de 5 minutos, cheguei lá muito rápido. E aí fui eu a primeira pessoa a ver toda a cena, a estar no lugar. E ele, doutora, ele logo em seguida ele também
ele tirou a própria vida. Com certeza foi na hora que ele me ligou, eu não tenho dúvidas disso. Ele queria que eu ouvisse o disparo, ele queria que fosse mais um gatilho, ele queria tirar de mim tudo que ele me deu. É verdade. Ele queria que eu largasse a minha profissão. Gente, eu não sei o que seria de mim se eu ouvisse um disparo naquele momento e eu ter que lidar com arma de fogo pro resto da minha vida. Sim. É um gatilho que eu não tenho nem como mensurar como que isso ia refletir no meu comportamento. Não tem. Doutora, eu quero lhe dizer que a senhora é muito forte. A senhora transmite uma força assim que a gente nem consegue imaginar. Uma força sobrenatural. É Sobrenatural. só Deus mesmo. Que Deus, eu tenho certeza que Deus lhe deu essa força. A senhora é uma inspiração, porque várias mulheres passam por isso, mas muitas não têm força, não é isso, Júlio? Nem para continuar, nem para falar, porque nós mulheres, a gente aprendeu, olha, não conta para ninguém, aconteceu isso, mas não conta. Bora fingir que tá tudo bem, né? Mas a senhora não, a senhora transformou a sua dor em luta, em bandeira, né? Para avisar para outras mulheres, olha, isso não é normal. Olha isso aqui é uma violência. Eu tô identificando, então aconteceu isso comigo, então eu identifiquei. Então eu tô te falando que isso aqui é uma bandeira vermelha, isso aqui é outra bandeira vermelha. A senhora primeiro identifica, poxa, como é que a senhora casou com um cara 20 anos mais velho, só que não, acho que na época, como a senhora é muito nova, a senhora, não, olha, esse cara aqui, ele me ajuda, ele me entende, Me né? apoia. Eu e acredito, tudo. eu acredito que até em certo momento da vida da Amanda, ela pensou, pô, ele foi o meu porto seguro, ele é o meu porto seguro, poxa, ele que me ajuda em tudo. Olha aí, se não fosse ele, porque ele mesmo ficava batendo nessa tecla. É isso, Amanda? Sim. Se não fosse eu, você não chegaria onde você está. Então Porque- você me deve isso. Porque beleza Então, isso ele não aí- tinha, né, era doutora? Ele não tinha nenhuma beleza, né? E a senhora, como uma princesa, chegou na vida dele e ele agarrou. Jovem, bonito, Jovem, inteligente, bonita, inteligente, né? E ele agarrou. É. Doutora, e naquele momento você foi acolhida, você veio de Minas, né? Isso. Você estava sozinha naquela cidade, mas você teve apoio de quem? A sua equipe? Como que foi esse Pessoal da momento? delegacia, e a família, a tua família veio, como é que foi isso? Então, essa é uma coisa que sempre mexe muito comigo falar, porque Calma, toma água. tinha um ano, né? Que eu tava no Pará. Tem. Tinha um ano que eu tava aqui. E Deus, ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que ele colocou pessoas maravilhosas na minha vida nesse um ano. E eu sempre digo que eu tenho amizades hoje que pessoas passam uma vida inteira e não conseguem. É verdade. Então eu sou muito grata a Deus por ele ter preparado isso para mim. Eu tenho uma rede de apoio fantástica. Eu tenho pessoas que pararam a vida delas para estarem comigo, para me amparar, para não me deixar sucumbir. Eu recebi um apoio muito grande da Polícia Civil. A Polícia Civil me deu todo o suporte que eu preciso, me dá até hoje, que eu faço terapia até hoje pela PC. Então me acolheu com muito carinho, com muito respeito, porque ele quis me desmoralizar dentro da minha própria instituição. Então a Polícia Civil sempre teve muito respeito, muito carinho comigo. E eu tenho um fato que, quando aconteceu a cena, né, que liberaram a casa, eu disse que eu queria ir lá para fazer uma mala, que eu viria para Belém. Os meninos foram cremados aqui, né? E aí eu disse que eu ia na casa. Ninguém queria deixar eu ir. Eu falei, eu vou. E eu lembro que quando eu fui com uns 8, 9 pessoas que estavam mais próximas comigo. E eu entrei na casa, eu lembro que eu prometi antes de entrar, eu falei, eu não derramo uma lágrima nessa casa. Que é para ele não ter a mínima sensação de que ele me venceu por menor tempo que seja. Aí eu entrei naquela casa, respirei muito fundo, aí o quarto, a perícia já tinha liberado, então não tinha mais a cama, enfim, já tinham limpado, eu entrei pro meu quarto, fechei a porta e fui tomar meu banho, arrumei a minha mala. Quando eu abro a porta do quarto, a minha casa estava lotada de gente.
Que maravilha. Eu tinha psicólogo, médico, enfermeiro, assistente social, os meus chefes imediatos, o superintendente, o DPI. Tava todo mundo lá. E assim, e você vê que ninguém queria estar ali. Eu, depois de um tempo, eu fui conversar com a assistente social que estava, ela falou assim, Amanda, ninguém que estava lá me atendeu depois do fato, porque ninguém tinha estrutura psicológica para me atender. Sim. E ela falou comigo, Amanda, eu tive que sair de licença, porque eu não conseguia. Quando ela falou aquilo comigo, eu entendi a importância daquilo na minha vida, porque ninguém queria estar ali. Ela era doloroso demais para todo mundo, só que eles foram porque uma louca varrida disse que precisava estar na casa para fazer uma mala. No momento desse, a pessoa, né, fazer uma mala é estranho, realmente, né? Deus. Não, é porque fizeram uma mala pra mim na noite anterior, nada com nada. Eu falei, gente, eu tô indo pra Belém, eu vou cremar os meninos, como é que eu vou usar essa? E aí eu fiz uma mala nada com nada também, né? Nada com nada. Mas foi uma oportunidade de eu ver que realmente não estaria sozinha. E Deus me mostrou aquilo. Porque quando você coloca pessoas ali, e pessoas que tiveram problemas emocionais, que precisaram fazer tratamento, porque não conseguiam estar ali. Sim. Mas estavam lá porque precisavam segurar minha mão e falar assim, olha, você está aqui, sua maluca, mas você não está sozinha. Então isso foi muito bonito. A Polícia Civil me amparou, né? Muito. Todo mundo, minha rede de apoio é fantástica. Graças a Deus. E isso, gente, é muito importante, porque assim, hoje a gente também acompanha alguns casos que algumas mulheres passam por algum tipo de violência e muitas das vezes não tem esse apoio, que isso foi muito importante para você hoje. Eu acredito que isso foi muito importante para você hoje estar aqui, lutando e mostrando para as pessoas que podem, que você pode continuar. Sim, doutora? Certeza. Isso foi muito importante, eu acredito. Com certeza. A minha rede de apoio foi essencial. Amanda, tu tiraste forças da onde? Aconteceu, né? A tua vida, né? Foi ali, você casou, você estudou, teve seus filhos, aconteceu aquela tragédia na sua vida. E qual foi a chave que você mudou? Você pegou forças da onde? Né? Porque você pegou força de algum lugar. Aline, eu não peguei. Eu só acessei essa força extraordinária que há dentro de todas nós. E essa força que há dentro de todas nós, ela vem de Deus. Deus nos coloca aqui porque aqui será um mundo de provas e expiações, como bem diz a palavra. Aqui ninguém veio para viver um mar de rosas, porque ninguém amadurece sorrindo, a gente amadurece na dor. Então essa força está dentro de todo mundo. Só que eu tive a habilidade para acessar essa força. E essa habilidade, o nome dessa habilidade é escolha. Eu sempre repito, nós somos resultado das escolhas que fazemos. Eu escolhi lá em 10 de julho de 2023 a não dar a ele a vitória que ele queria. Então a mesma frase que ele usou para me destruir, mal sabia ele que seria a frase que eu usaria para me manter de pé. Então todas as vezes que eu pensava em sucumbir, eu lembrava da frase e eu falava que eu ia caminhar no sentido contrário, que eu jamais permitiria que um homem determinasse o meu destino. Eu jamais permitiria que um homem definisse quem sou eu. E quando ele me disse que meu futuro seria de tristeza e solidão, ele me deu o gás, a energia, a força que eu precisava para acordar todos os dias e caminhar no sentido contrário, para fazer sempre o meu melhor, para que ele nunca tivesse a vitória sobre a minha vida. Doutora, isso é muito difícil, né? É muito difícil. É difícil falar. Falar não. Mas isso é muito difícil. Olha, quando tu tá em algum lugar, qualquer lugar, e o teu marido fala assim, não, essa roupa tá feia, é horrível. Tu te sente feio. Eu me sinto. Isso é insegurança, o nome disso ali, né? Falta de amor próprio e você desmorona, doutora. Aí às vezes, eu até falei pra ela, quando a gente chegou aqui, aí tem o nosso colega aqui, o sonoplasta Júnior, eu tava falando, né, olhando pra câmera pra ver como é que eu ia falar, né, antes da gente começar, antes da chegar. E aí o Júnior falou, olha, você tem que falar assim. Aí eu falei, não, vamos mudar assim. Eu sou assim, né, mas a senhora, eu vejo que a senhora não. É isso aqui. Ele falou isso, pois é. Então eu vou mostrar pra aquele cara que eu sou melhor, né, que eu tenho atitude. Isso é muito importante, doutora.
É muito importante. Que ele foi um infeliz em tudo que ele fez, até na hora dele tirar a vida dele, ele foi um infeliz. Ele foi infeliz, é verdade. Ele escolheu a sentença dele. Ele foi infeliz em todos os momentos. Ele era um doente, na verdade, Ele né? é um covarde, Ele era um né? doente, covarde. Esses homens, eles são covardes porque eles perdem pro próprio ego. É verdade, doutora. E a gente também tem que desconstruir que nós mulheres somos sexo frágil. E parar de buscar a afirmação do homem ali. É verdade. Olha, A gente tem que se impor. Olha, eu não sei, eu tenho um casamento de 32 anos, tá? Nunca foi um mar de rosas, não, mas nunca teve abuso no meu casamento, então eu vivo muito bem, graças a Deus, as meninas me conhecem, sabe? Mas esse negócio de... Mulher ser sexo não, frágil também não concordo. Nunca fui, então acho que por isso que meu casamento dá certo. Eu nunca pergunto assim, amor, eu tô bem? Que essa roupa tá bem? Não, eu me visto e saio. Porque tem críticas que elas são construtivas. Né? Olha, você vai dar certo, isso aqui, bora fazer isso aqui. Geralmente é mais de mulher pra... Eu acredito assim, que é mais de mulher pra mulher. Olha, essa roupa ficou legal em ti. Olha, faz não sei o quê. E aí, né, quando você vem de uma fala, olha, você não vai dar certo isso aqui. Não, eu vou dar certo. Eu vou te mostrar isso aqui que eu vou dar certo. Então é por isso que você é uma inspiração, doutora. Verdade. Você é uma inspiração, né, incrível, porque nessa nossa mesa aqui, nesse bate-papo, muitas mulheres já passaram. E só mulheres fortes. Só mulheres que a gente que aprende. É verdade, doutora. verdade. É verdade. A gente que aprende com vocês. Essa é a nossa 4ª edição, não é? Isso. Eu nunca tive uma emoção. É verdade. Vai eu chorar. É verdade. Tão forte É verdade. que eu quero ser amiga da doutora. É verdade. Eu fiquei Muito, quero muito ser tua amiga. Doutora, e assim... Quero muito te botar no colo, quero muito te levar pra passear, pra conversar, pra trocar ideia, porque é todo dia que a gente encontra uma pessoa assim como a Aline diz, que dá força, Eles força, falou, que inspira. eu ouço muito isso, essa frase no Instagram. Ouço não, eu vejo, leio, né? Muita gente fala assim, eu queria te pegar no colo. A vontade é essa. É muito legal esse carinho, eu agradeço muito. Deus. Eu tô bem Eu quero emocionada também. fazer uma acho que seria uma última pergunta, não sei se as meninas... Eu queria fazer uma... Eu fiquei curiosa. Sim. Eu queria perguntar pra doutora Amanda, que nem a gente está falando, é uma mulher tão forte, mas com tudo isso que aconteceu, em algum momento você tirou licença do teu trabalho, você se afastou por um momento que você achou que realmente você precisava? Sim, quando aconteceu o fato, a gente tem 15 dias, né, que é a licença pelo luto mesmo, só que aí eu pedi para voltar, porque eu falei pra minha chefe na época, eu falei, olha, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém aqui, porque a minha família não é daqui. Então, a única coisa que me mantém no estado do Pará é a minha função como delegada de polícia. Então, se eu não puder fazer isso agora, eu vou viver para quê? E aí eu quis voltar em agosto ao trabalho. Aí voltei, eles me colocaram no cargo administrativo. E isso começou a me causar angústia, porque eu não vim para a polícia para fazer administrativo. E aí, quando foi em novembro... eu falei com a minha psicóloga, a gente conversando, e ela falou assim, eu acho melhor você... Ninguém queria, na verdade, que eu estivesse trabalhando. Todo mundo queria que eu tivesse me afastado desde sempre. Aí eu entendi que era o momento, que eu precisava me afastar, e eu me afastei, fiquei aí quase 2 anos afastada. Voltei agora em junho de 2025 para a delegacia. Mas... sempre ali, quando eu estava nesse período, né, de licença, eu ficava produzindo o tempo inteiro, porque eu sou movida a isso, eu preciso produzir nós somos movidos a isso. Aquele velho ditado, a mente vazia é morada do demônio, isso é real. Então, quando você está ocupada mentalmente, você vai ali se fortalecendo a cada instante. E o que eu comecei a fazer? Como eu estava de licença, eu escrevi um livro. O capítulo onde eu sou coautora, com outras mulheres da segurança pública, que é um livro da editora Líder, lá de São Paulo, um livro que nos rendeu o título de autoria internacional, porque é um selo reconhecido em 182 países. Já quero esse livro, doutora! Mulheres na Segurança Pública.
Lá no meu Instagram tem o QR Codezinho para vocês comprarem pelo meu QR Code. Tá ótimo. Muito bom. E aí, depois que eu escrevi esse livro, eu adorei. Eu acho que escrever é uma terapia fantástica, principalmente para quem está de luto. E depois desse livro, eu escrevi também um livro que chama Mente Forte e Resiliente. Olha. Esse é um e-book de autoria minha mesmo, porque eu compartilhei com as pessoas as mesmas ferramentas que eu uso para me manter de pé. Quando você fala, mas você tem uma força extraordinária. Eu rebato, eu não tenho uma força extraordinária, eu já te disse. Essa força está dentro de todos nós. O que você precisa é de habilidades e ferramentas para você acessar essa força. Quando você me fala, mas tem muitas pessoas que perdem e não dão conta, porque não conseguem reconhecer as próprias emoções, não conseguem controlar e não tem as ferramentas. O que eu fiz? Eu fiz um e-book, um livro digital, e eu coloquei lá todas as ferramentas para você reconhecer suas emoções, aprender a controlar suas emoções, poder entender qual que é a sua missão de vida no mundo, entender a sua autorresponsabilidade. Porque o que a gente vive hoje? Num mundo em que é muito mais fácil você culpar o outro pelo seu fracasso do que você assumir a responsabilidade por aquilo que você vive. E quando eu falo que somos resultado das escolhas que fazemos, é porque a vida é muito simples. Eu sempre falo, para mim a vida é muito simples. A vida é muito simples, a gente só precisa fazer as escolhas certas. Porque se todo mundo se mantiver na zona de conforto, como eu poderia ter me mantido, eu poderia estar presa num buraco profundo, mergulhada numa dor, na depressão e na tristeza. Poderia ter tirado a minha própria vida. Isso é fraqueza? Não, isso não é fraqueza. Isso é só falta de habilidade para lidar com as próprias emoções. Então eu fiz esse livro justamente para que todo mundo entenda que a gente precisa primeiro entender que na vida a gente tem duas escolhas, sempre. E somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nenhum problema é para sempre, nenhuma tempestade dura para sempre. E a gente só amadurece quando a gente sofre. A dor, ela vem para tirar a gente da zona de conforto. E você não pode gastar tempo e energia com aquilo que você não pode mudar. Em 10 de julho de 2023, nada que eu fizesse traria meus filhos de volta. Eu não culpei nem a Deus, porque essa fase eu até pulei. Eu não culpei nem a Deus, porque eu, porque isso, porque meus filhos. Eu não tive essa fase. Então, você perder energia com aquilo que não está ao seu alcance, você vai ficar perdendo energia com desnecessário. Você tem uma situação, tá? Eu agora sou Amanda, delegada de polícia. Não tenho mais a minha família, porque eu não perdi só o Marcelo e a Letícia, eu perdi uma família na qual eu investi 20 anos da minha vida. Eu estava num outro estado, sem ninguém. E agora o que eu vou fazer? Eu vou viver. Porque se Deus está me dando a oportunidade de abrir o olho toda manhã, eu tenho que fazer, eu tenho que honrar o presente mais maravilhoso que existe no mundo, que é o direito à vida. Então, se Deus está me dando o direito de viver mais um dia, eu preciso honrar e fazer o meu melhor. Amanda, depois de tudo que você passou, todo esse emocional abalado e se reinventando todos os dias e acordando, agradecendo, claro, a Deus por ter sobrevivido a essa avalanche, né, por ter perdido a família, como você coloca. Como é que está hoje? Hoje tem espaço de novo para a tua vida emocional? Como é que está o teu emocional? Tem espaço para alguém na tua vida hoje? Como é que está o amor? Uma família, o amor. Pensa em ter filhos, até porque você é uma mulher nova, bonita. Em adotar, e ter, enfim, e reconstruir essa família novamente. Olha, eu sei que isso é uma pergunta que não é muito fácil. Né? Não, eu sou de boa em relação a isso, até porque eu acho que eu falo demais da minha vida pessoal. Eu estava vendo um pedaço da minha entrevista com o Beto, que alguém fez um corte. Aí ontem que eu abri meu TikTok, tava eu lá, né? Eu não tô nem ficando muito assim, porque eu tô me vendo muito, porque o algoritmo joga pra mim. Sim. Aí eu vi porque eu não vejo as entrevistas que eu dou, eu não vejo. Você não olha? Que eu não faço, eu não vejo. E aí eu vi um corte do Beto e falei, caramba, eu não acredito que eu falei isso. Meu Deus. Mas assim, eu devo satisfação pra ninguém, não tem nada a esconder pra ninguém. E eu não ligo com o julgamento das pessoas, que é algo que eu vi agora a Sara, né, que eu me revoltei muito com ela, porque eu tava nessa posição de agora poder ver o julgamento, porque na minha época, a minha rede de apoio me blindou de muita coisa, então eu não vi. Mas sei que falaram muita coisa e eu acabei acessando alguns. Mas com relação à minha vida amorosa, hoje eu falo que pra mim é difícil
me abrir para alguém, assim, me entregar emocionalmente, porque eu confiei numa pessoa por 20 anos. Eu vivi com uma pessoa por 20 anos. Eu tive 2 filhos com uma pessoa que eu não conhecia. Então, hoje, realmente, a confiança é algo que deveria ser muito difícil para mim, nesse sentido, assim, mas que eu tenho também uma dificuldade muito... porque eu sou muito... A minha essência é muito forte. E eu evito, porque se eu permitir, se eu abrir muito, ela vai entrar e ela vai fazer a bagunça que ela quiser na minha vida. Porque eu confio em você até que você me dê motivos para não confiar mais. Porque diante do que me aconteceu, o reflexo natural seria eu repelir tudo e todos. Isso. E eu faço da forma que eu posso. Mas eu não posso simplesmente não me permitir, porque é muito da minha essência. Como eu disse, você vem, você entra, você faz a bagunça que você quiser. Mas com relação a relacionamento amoroso em si, o meu problema hoje é que eu atingi um nível de autoconhecimento, de amor próprio e de dor, porque nada nesse mundo me causa desconforto, dor, tristeza. Nada. Nada tira a minha paz. Nada. Eu atingi um nível, a minha régua está alta demais. Então, para um homem dar conta de mim, eu falo com Deus sempre. Deve ter esse homem. Essa foi boa, deve ter esse homem, porque os Sim. que apareceram até hoje, nenhum deram. Porque os Sim. homens, primeiro, eles estão fracos emocionalmente, Verdade. porque eles não conseguem lidar com mulheres empoderadas. E eu sempre digo assim, eles falam, você é linda, gostosa, maravilhosa, é inteligente. Eu falo, cara, não fala isso pra mim. Isso não é elogio. Porque isso é um elogio que eu faço pra mim mesma. Sim. Eu sei que eu sou tudo isso. Isso. Eu quero que o cara me surpreenda. Fala pra mim uma coisa que eu ainda não sei. Aí você vai ter a minha atenção. Agora vim com esse clichê de você é linda, você é inteligente. Não, isso aí eu já sei. Então, me manter num relacionamento hoje é ruim porque a minha régua tá muito alta. Pro cara entrar na minha vida e ter a minha atenção, o meu respeito, a minha doação, no sentido de ter realmente um pouco do espaço que há no meu coração, é muito difícil. Ainda não encontrei, não. Tá difícil. Mas Deus vai ter. Deus proverá. E com relação a filhos, eu sempre digo, isso realmente está nas mãos de Deus. Eu adoraria, né, ter o privilégio de gerar mais uma criança, porque a maternidade é algo que eu gosto muito, faço com muito prazer e gostaria muito, mas isso realmente está nas mãos de Deus. Entendi. E estou muito aberta à adoção também, mas é algo para depois. Gente, olha, nosso programa já está chegando ao final. São tantos assuntos, doutora, que foram 2h30 na sua entrevista lá, que daria a manhã inteira. E ela até falou um ponto importante, que é um ponto que a gente também poderia ter falado, mas nosso tempo já esgotou, que é a questão de muitas pessoas que... gente, tem hora assim que eu não consigo entender as pessoas. A doutora, ela está se refazendo, se reconstruindo, e mesmo assim tem algumas pessoas que ainda vão criticar porque ela está ali, ela está bonita, ela está de batom, ela está aqui nesse momento. Ainda tem gente, como? Né? Como é que ela consegue ficar de pé? Seria um ponto assim, muito importante, mas sim, infelizmente nós estamos Não dá sem pra tempo, dar. né, doutora? A luz do outro sempre incomoda, né? Verdade. Então, assim, doutora, vamos ter outro momento, né? Sim. Para você vir aqui vai estar sempre à sua disposição. portas É um abertas. prazer receber você aqui e levar informação para muitas mulheres, doutora, porque tem muitas mulheres que precisam descobrir o amor próprio. Isso é muito importante. Né? Desculpa, é um momento bem difícil. Mas que mensagem você deixaria para todas as mulheres que vivem violências? De qualquer forma, porque são vários tipos de violências. Tem muitas mulheres que acham que é só um empurrão, né? Mas são vários tipos de violência. Que mensagem você deixaria para essas mulheres que estão aqui nos assistindo neste momento? Meninas, o recado que eu deixo para vocês é: o amor próprio e o autoconhecimento, eles são a base de qualquer relacionamento saudável. Então a gente primeiro precisa se amar, se conhecer, se entender. Porque quando a mulher sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, quais são os seus objetivos, ela entende a sua identidade, qual que é a sua função no mundo, qual que é a sua missão de vida. E aí ela não vai buscar alguém para completá-la, ela vai buscar alguém que vai fazê-la transbordar. E aí você entende que relacionamento é muito mais do que você aceitar migalha que vai te fazer se sentir amada, desejada,
Porque você primeiro, você precisa ter isso em você muito forte, muito consolidado. Quando você tem seu amor próprio muito trabalhado, seu autoconhecimento muito definido, você não aceita migalhas como se fosse um banquete. Isso é o que nos livra de relacionamentos abusivos. A gente precisa se fortalecer emocionalmente, reconhecer as nossas próprias emoções. E aí eu deixo para vocês a dica do livro Mente Forte e Resiliente, que é um livro um e-book, né, digital da minha autoria, onde eu tento trabalhar muito as ferramentas para que vocês se reconheçam, se percebam e se façam merecedoras de um amor de verdade, porque a gente está aqui para ser amada, cuidada e protegida. Quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama não controla, quem ama cuida e protege. E é isso que todas nós merecemos. A gente precisa de um amor de verdade que nos faça crescer, nos faça prosperar e que juntos a gente transborde um na vida do outro, mas não com essa ideia de que a gente é metade e a gente precisa de alguém para nos completar. Bom, gente, estamos chegando ao fim, tá? Você que está vivendo uma relação de violência, qualquer tipo de relação, procure ajuda. O 180 é Central de Atendimento à Mulher. 190 é emergência. E eu quero aqui nesse momento agradecer primeiramente a Deus, a todas nós que estamos aqui, agradecer a doutora por ter tirado esse tempo, que eu sei que a sua agenda é uma correria, né? E assim, agradecer de coração, falar mais uma vez que estamos aqui à sua disposição, tá? E eu queria agradecer todas as pessoas que também estão nos assistindo neste momento, em Amsterdã, Portugal, Maranhão, o estado do Pará inteiro. Agradecer de coração, né? Muito obrigada, doutora. E dizer para todas vocês que vocês não estão sozinhas. Esse podcast foi o Pode Mulher Falar, do Partido Podemos. Quero agradecer também, Josi, ao senador Zequinha Marinho, que proporcionou esse espaço para as mulheres do Podemos. Doutora Amanda, a gente vai ter um ato agora, dia 8 de março, né, lá na Praça da República. A senhora pode dar um recadinho para todo mundo aí que está assistindo? Convidar todo mundo, né? Homem e mulher, para participar junto com a gente. Claro, pessoal, nós precisamos de vocês, precisamos todos nos unir. Esses índices de violência precisam diminuir. E a gente, é uma luta que eu acho que agora a ONU já disse que ganhou, né, uma consideração aí mundial. Então, precisamos de força, nós precisamos estar juntos para que mulheres parem de morrer. Então, por favor, se unam a nós no dia 8 de março, às 8 da manhã, na Praça da República. Quem estiver em Belém, dê essa força, porque violência doméstica não é algo que acontece só do lado. Muitas vezes ela está acontecendo dentro da sua própria casa e você nem está sabendo. Então, é um problema de todos nós e a gente precisa se unir contra ela. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você que nos assiste. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Amém. Obrigada.